Beleza? Bem-vindos a mais uma aula do canal CFPX, né? Pessoal, nessa live então, né, vamos dar continuidade aí, né, nas aulas de leitura de desenho técnico, ok? E vocês que já nos acompanham aí, né, já sabem aí da nossa dinâmica, né? Então nós vamos ali, né, fazer uma introdução, né, uma revisão do conteúdo da aula passada, tá? Vamos aí trazendo, né, um contexto novo para vocês recapitulando, tá? E também, né, eu agradeço aí vocês que já estão na live, né? Deixem o seu comentário, deixem o seu, né, as suas dúvidas, né, o seu boa noite pelo menos, tá bom? Já vamos aqui, né, verificando o pessoal que está aí, agradecendo, tá bom? E, né, vamos seguindo para mais uma aula, ok? Então, né, nessa aula de hoje, nós vamos aqui, né, verificar um pouquinho do que, né, vimos na aula anterior, que são vistas auxiliares, né, e falamos de um tipo especial de projeção, tá? E também, né, representações especiais que nós vamos verificar hoje e, né, vamos recapitular o que seria escala, tá? São alguns conceitos importantes para dar seguimento aí no nosso curso, tá beleza? Então, pessoal, quando a gente falava em vistas auxiliares, tá? Nós verificamos que conforme nós temos peças ou objetos, né, ou modelos mais complexos, ou seja, né, que têm formas diversas, né, nós vemos que na projeção convencional não temos como, né, representar com verdadeira grandeza, ou seja, né, representar de uma maneira que ficaria mais fácil a leitura, correto? Que são esses exemplos dessas peças que estão aqui na imagem, tá? Então nós vimos, né, na aula anterior que nós poderíamos fazer um plano, né, auxiliar de projeção. E esse plano auxiliar de projeção seria ali basicamente, né, uma derivação, ou seja, um ajuste, né, de um outro plano, né? No caso aqui, ó, nós pegaríamos o plano de projeção lateral, né? Ele seria excluído da minha vista e substituído por um plano de projeção auxiliar que iria considerar aí um pequeno ângulo, né? Para vocês perceberem aqui, ó, que esse ângulo, né, que faz esse ângulo esse plano de projeção, ele fica paralelo à peça, tá? Porque a peça tem uma leve inclinação, tá? E a partir disso nós conseguimos ali, né, trocar o plano que ficaria dessa maneira, né? Se fosse um plano convencional, né, ficaria distorcido por causa dessa inclinação, tá? Tanto na vista lateral e, aliás, também na vista superior, tá? Ficaria distorcido, tá? Então, substituindo esses dois planos, nós ficaríamos com a vista auxiliar, tá? Nós podemos dizer que é uma vista, né, parcial, porque ela não faz toda ali, né? Ela tem uma linha, né, que eu havia comentado de ruptura, tá? Tanto na vista auxiliar, tá, quanto na vista superior, tá? Mas facilitaria muito a leitura da imagem, tá? A leitura do objeto, ok? Então é muito mais fácil, né, trabalhar com esta visão, né, para fazer a leitura da peça, né, do que com a vista anterior, tá? Que é a que está aqui abaixo, mais, né, clara, tá? E isso se aplica em outras vistas. Então nós vimos aqui alguns outros exemplos, né? Como os exemplos a seguir. Aqui em verde, né, nós temos aqui um caso de uma peça que tem duas vistas auxiliares. Então reparem que a vista auxiliar sempre vai
ter uma tendência a ficar paralelo com uma das superfícies, tá? Então nós podemos dizer aqui no caso então que de uma vista, de uma única vista, que é a vista, né? No caso aqui é a vista frontal, tá? Foi derivado duas vistas auxiliares, tá? Ok? E aqui abaixo, né, eu tenho uma vista parcial superior. É uma vista parcial, né, porque ela está interrompida em ambos os lados. E justamente essa interrupção, né, é porque essa parte foi melhor explanada nas vistas auxiliares, tá? Aqui na parte superior ainda, vamos ressaltar em vermelho, né? Nós temos mais dois exemplos de peça aqui, ó, que poderiam seguir a mesma lógica, ok? E aqui, né, na minha parte inferior à direita, né, nós temos também um outro exemplo aqui, né, aqui poderia dizer até que seria uma vista, não seria uma vista auxiliar, mas seria uma vista lateral parcial. O que vai mudar o ângulo aqui, né, é essa que está abaixo. Então essa que está abaixo não é uma vista superior, tá? É uma vista parcial, ou auxiliar, aliás, desculpa. É parcial também porque ela não está completa, né? Mas o intuito é uma vista auxiliar, tá? E o que nós verificamos também na aula passada, tá? Foi que muitas peças nós podemos representá-la com rotação. É uma outra maneira, né, de representar diferentemente da vista parcial. Eu poderia aplicar uma vista parcial aqui, né? Mas aqui fica melhor explanado a peça quando nós verificamos que ela tem um eixo. Esse eixo tem um ângulo, né? Vamos supor que eu teria um ângulo aqui de 120 graus. Então, não vai ser o caso aqui, só hipoteticamente, né? Não tem as cotas, então nós não sabemos o ângulo. Mas suponhamos ali que tenhamos um ângulo de 120 graus, né? Quando eu for fazer a vista, isso na vista, né, frontal. Mas na vista superior, tá? Eu vou imaginar que esse ângulo é um ângulo raso de 180. Tá? É só imaginário. Por quê? Fica mais fácil demonstrar os elementos da peça. Então imagine que esses elementos são os furos, tá? Então temos alguns elementos vazados nessa peça, tá? E isso também não quer dizer que essa rotação a peça seja, né, móvel. Não estamos falando de um conjunto aqui, tá? De peças interligadas, tá? Mas sim uma única peça que tem esse ângulo, tá? E vai ser imaginada uma rotação. Então são peças com partes oblíquas, tá? Oblíquas significa inclinadas em relação a um eixo, tá bom? Então temos vários exemplos, né? Outros exemplos aqui de peças que seguem essa mesma dinâmica, né? Vimos essa peça acima, temos uma outra peça mais abaixo aqui que também pode ser imaginada com essa rotação. Tá? Então tem um eixo, um ângulo aqui, que ele vai ser imaginado, né, reto na sua ilustração. Tá? Então na vista também superior, ele vai ser representado como se fosse, né, reto e não tivesse esse ângulo. Tá? Justamente para não ficar, né, distorcida essa projeção. O que eu estou falando, pessoal? Só para vocês entenderem, eu vou ressaltar aqui em vermelho. Se eu fosse fazer a projeção desse item aqui, ó, o normal seria eu fazer assim, ó. Ia ficar, essas linhas verdes seriam as linhas de orientação, tá? Inclusive dos furos aqui, ó. Tem os furos aqui, né? Ou seja, ficaria muito distorcido, tá? Então, o que se convencionou, né? Verificar uma perpendicularmente, ou seja, né,
como se tivesse rotacionado essa peça. Ok? Essa é um tipo de, né, específico de projeção. É uma projeção com rotação. Tá? É um pouco, a ideia é similar ao que vimos, né, nas vistas auxiliares. Tá? A diferença é que a vista auxiliar, normalmente a gente vai omitir, né, o resto da peça, fazer uma, né, a vista parcial. E na projeção com rotação, não. A gente vai elaborar a vista completa sem a ruptura, tá? Porém, como se a peça fosse contínua. Ok? Então a ideia seria isso, mais ou menos. Ó. Não, se a gente fosse projetar, né, dessa maneira, né, a gente pode verificar aqui, ó, a linha CD, tá? Ela ficaria num plano distorcido, não ficaria em verdadeira grandeza. Da mesma maneira que esse trecho AB, né, que está representado por uma linha de cota, ok, também ficaria distorcido. Tá? Também ficaria distorcido. Por isso que existe esse recurso de fazer a projeção com rotação. Ok? Aí, fazendo com rotação, a gente imaginaria que a peça seria reta, tá? Ok? Igual tem aqui no exemplo, tá bom? Esse trecho aqui seria imaginário, tá? É só estar aqui no contexto para a gente saber que foi imaginado isso daí. Ele não é representado no desenho, tá? E o desenho ficaria em verdadeira grandeza. O que isso significa, verdadeira grandeza? Aliás, foi um assunto que nós vimos bem lá no começo das aulas, né? Nas primeiras aulas nós falamos, né, de verdadeira grandeza quando estávamos falando das projeções de elementos paralelos, de elementos oblíquos, tá? Então já estamos recapitulando um pouquinho também do que vimos lá na introdução desse conteúdo, ok? Significa que o valor aqui é o mesmo, mas não somente em cota, tá? Se eu colocar uma régua ali e medir o trecho AB, tá? Eu vou ter o mesmo trecho AB aqui embaixo, tá? Sempre, né? Quando a gente verifica essas regras, nós vamos perceber que o intuito é sempre manter esses trechos em verdadeira grandeza. Facilita muito mais a interpretação e a colocação de cotas. Beleza? O trecho CD aqui também, né? Acaba se tornando um trecho em verdadeira grandeza, ou seja, não distorcido. Eu vou até voltar na imagem anterior para vocês verificarem. Né? Notem aqui embaixo, pessoal, vou colocar em vermelho aqui e até vou trocar para marca texto. É amarelo mesmo. Olha como essa região ficou distorcida. Tá? Isso é uma projeção convencional. Vocês verificam, ó, que ela está alinhada. Lembra que nós falamos do alinhamento? Quando estamos elaborando uma projeção. Então nós temos aqui a vista frontal, e quando foi rebatido, né, a vista superior, né, a tendência é que se mantivéssemos essa estrutura alinhada. Na vista com rotação, não. Tá? A rotação ela vai distorcer um pouquinho. Ó. Tem uma diferença aqui, justamente por causa dessa rotação aqui. Ok? Um dos lados continua paralelo, o outro, né, ele vai ser ampliado. Tá? Então nós temos alguns outros exemplos aqui, tá, de peças com rotação. Tá? Então, as primeiros dois exemplos aqui à esquerda, temos dois exemplos de peça com rotação. Dá para ver pelo próprio alinhamento aqui, ó. Tá vendo? Ó? Só que, porém, aqui tem um exemplo aqui, né? Não é só porque eu posso imaginar na vista superior, eu posso imaginar aqui, ó, a vista frontal também com essa rotação, tá? Nesse exemplo aqui eu tenho a vista frontal em rotação e na vista superior
eu tenho ela normal, né? E aqui em cima também, tá? Aliás, aqui em cima a vista frontal está normal, tá? E a vista superior está com rotação. Mais um detalhe que eu vou ressaltar aqui, né? Eu vou colocar aqui em verde. Seção, tá vendo aqui, ó? Nós já vamos acumulando algumas informações, né? Seção dentro da vista, tá? Então, não sei se vocês tinham percebido, mas aqui está representada a seção dentro das vistas. Então, qual que é a ideia? Que desses dois desenhos, né, nós já consigamos ter uma ideia da peça tridimensional. Lembra que eu comentei com vocês, né? A partir de certo momento, né, eu vou colocar bem menos figuras isométricas. Nós vamos trabalhar muito mais com as projeções, ou seja, com as vistas, beleza? Bem, aqui ao lado, né, eu coloquei as vistas auxiliares justamente para a gente fazer um comparativo. Porque o nosso caso é o que tem de semelhante nesses casos, nesses modelos, é que eles têm faces oblíquas. Tá? E quando eu tenho essas faces oblíquas, são duas maneiras que eu posso estar tratando dentro do desenho, ou seja, elaborando o desenho. Eu vou fazer um desenho com projeção dessa rotação, ou vou fazer uma vista auxiliar. Tá? Então, com a vista auxiliar, né, eu vou fazer normalmente a vista frontal aqui, ó, que é uma vista, né, que vai ser referência para as outras vistas. Tenho a vista superior parcial e depois eu tenho uma vista auxiliar. Tá? Lembrando que eu poderia ter mais de uma vista auxiliar dependendo da complexidade da peça. Tá? Aqui na peça abaixo, né, eu vou colocar também aqui em azul, né? Eu tenho uma vista frontal, tá? Tenho uma vista superior, né, parcial, e também tenho uma vista auxiliar aqui, que está paralela a uma das faces desse objeto. Ok? O intuito é, né, que eu consiga representar todas as medidas, tá? Nós vamos verificar logo em cotas, né, que, né, esses recursos que acabamos de visualizar ajuda, né, na colocação, na cotagem, tá bom? O que nós vamos verificar hoje? Algumas, né, ideias de algumas representações especiais, que não é tão incomum. Aliás, é muito utilizado esse recurso no desenho técnico, tá? E já vai acabar relacionando com muito do conteúdo que nós vimos anteriormente. Vamos observar esse exemplo, por exemplo, tá bom? Então, repare que aqui eu não tenho elemento oblíquo, são faces paralelas, tá? E reparem que eu tenho aqui, né, uma projeção, né, um esboço da projeção. Tá? Depois vai ser feito o rebatimento e disso aqui eu vou tirar, né, de cada plano, né, do plano horizontal eu tiro a vista superior, do plano frontal eu tiro a vista frontal e do plano lateral eu tiro a lateral, né? Só que porém, né, notem que eu tenho dois detalhes diferentes. Ó. Eu tenho um detalhe de um lado e o outro detalhe do outro lado. E esses dois detalhes vai ser rebatido no mesmo plano. Vai ficar um pouco complexo, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, né, definir somente um detalhe, indicando, fazendo uma indicação à parte. Tá? Então, repararam que tem uma letra A e uma seta? É uma vista específica daquela região, tá? Desconsiderando a outra. Tá? Então, como que vai ficar esse caso? Né? Nós podemos fazer uma vista, é como se fosse aquela vista auxiliar. Na verdade, é uma vista auxiliar. Só que aqui essa vista auxiliar, né, ela tem uma indicação. E toda vez que eu tenho uma indicação, eu tenho que colocar na representação o nome dessa vista. Tá? Então, vista de A, né, tem uma seta
com a letra A maiúscula e eu tenho que escrever que é a vista de A, né? Da mesma maneira que quando eu coloco a vista de B, né, eu tenho que também representar essa vista de B. Tá? Então é o mesmo caso que nós vimos, né, em cortes. Né? Então é uma regra semelhante. Eu indico e eu represento. Ok? Muitas vezes, nesse caso, aqui nós podemos ver que, né, o projetista adotou um eixo de simetria. Tá? Então nós só podemos ver que a peça, né, ele adotou um eixo de simetria, tanto para representar a vista de B quanto a vista de A. Né? Foi muito, né, conveniente para a nossa leitura, ajudou bastante na leitura. Mas nem toda peça tem esse eixo de simetria. Tem muitas peças que são, né, fora de um padrão de simetria. Tá? Então essas vistas elas vão estar ao lado da imagem de referência, que normalmente vai ser uma vista frontal, tá? Vai ficar próximo. Então muitas vezes é por isso que há esse requisito de colocar nomes, porque pode ter desenhos com várias vistas, A, B, C, D, E, enfim, não tem limite, tá? O tanto de vistas depende do tanto de detalhes que precisa ser, né, especificado nesse desenho, tá bom? Mas vamos lá, né? Então, o que acabamos de ver que, né, essas vistas auxiliares, né, são ditas como vistas especiais, tá? E, né, a face de cada parte que eu vou, né, ressaltar, né, eu vou ter que colocar uma seta, tá? E, né, cada seta vai dar origem a essa vista, né, que vai ser uma projeção especial, tá? Vai ser uma projeção auxiliar somente daquela parte. Então, cada parte observada, né, vai ser indicada por uma seta e representada por uma vista, tá bom? O que pode acontecer para facilitar ainda mais, né? Não é para complicar, é para facilitar a leitura, tá? Nós podemos representar a vista frontal, nesse caso, como se fosse em corte, tá? E lembram que quando eu represento em corte, né, as outras vistas permanecem inalteradas, tá? Aqui no caso, né, a vista frontal foi, né, imaginada em corte, né, porque facilita a interpretação desses furos, né? Então verifica que tem os furos, né? E tem dentro de um dos furos, né? Temos um rasgo, né? Temos um rebaixo, tá? Um rasgo dentro do furo. Ok? Dá para fazer as cotagens, né? Dentro desses elementos, tá? Então, duas funções diferentes aqui, né? Podemos ter representação sem corte, com a linha tracejada, ou substituímos a linha tracejada pelas linhas contínuas, de arestas contínuas, imaginando um corte também. Beleza? E aqui foi só elementos paralelos, né? Mas quando falamos anteriormente daquelas vistas auxiliares, tá? O mais comum é que se represente todas as vistas auxiliares colocando a indicação e representação, tá? Tanto quando tem a superior parcial, tá vendo? A gente acaba tornando ela uma vista especial também. Então, vista de A, temos aqui a representação e a indicação. Né? E vista de B, também temos aqui a indicação e representação. Tá? Aqui no outro exemplo, né, temos aqui vista de A e a indicação de onde que é essa vista. Né? E temos aqui a vista de B e a indicação de onde foi imaginada essa vista. Ok? Então, o que nós vimos aqui? Né? Aqui, no caso, nem foi inteira. Né?
aliás, aqui foi inteira e não parcial, tá? Ok? Ela acaba se tornando uma vista, né, especial, uma vista auxiliar, tá? Esse é um dos recursos mais utilizados em desenho para representar detalhes, tá? Porque ajuda em muito, tá? Na cotagem, tá bom? Então é muito comum mesmo, beleza? Por isso que eu trago até outros exemplos aqui, tá? Então, vista de A, vamos lá, vamos acompanhar cada uma. Ó. Aqui tem a representação da vista, que é um pequeno furo, né? E logo aqui embaixo, ó, a gente vai ver aqui, ó, que tem um azinho e uma setinha representando de que local que eu imaginei aquela vista. Ou seja, é da onde que partiu a face de referência, tá? E aqui na parte inferior eu tenho a vista de B, né? E a seta indicando essa vista também, tá? Ao centro aqui abaixo eu só tenho uma vista, tá? E aqui também eu só tenho uma vista, tá ok? Então, pessoal, espero que, né, vocês estejam ali, né, acompanhando, né, as nossas aulas anteriores, né? Porque vocês estão percebendo que o contexto vai ficando complexo, né? Como por exemplo, mas não vai estar faltando informação aqui? Como que eu sei, né, da lateral? Tem alguns recursos, ó, vejam aqui, ó. Eu tenho recurso de seção, tá? Então essas três vistas, essas três projeções, tá? Eu tenho aqui, ó, a vista frontal, né? A vista superior parcial e essa vista auxiliar, né? Praticamente já completa toda a ideia da peça. Não está faltando nenhuma referência, tá? Se tivesse faltando, teria que ser, né, colocado ou numa outra vista auxiliar ou de um outro modo, ok? É que, né, aqui só falta colocar as cotas, tá? Então, o que não vimos ainda com muita ênfase foi a questão das cotas, tá? Já vimos lá atrás uma introdução, mas vamos rever ainda essas cotas, tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, como que está indo aí, né, o estudo de vocês aí, né? Nossos alunos aí que nos acompanham têm as apostilas, os fascículos que estão disponíveis com bastante exercício, tá? Então vocês têm essa necessidade de acompanhar sempre aí. Eu sempre trago alguns exercícios da plataforma, aliás, no caso nosso, dos fascículos, né? Alguns alunos nos acompanham pela plataforma online, também tem os exercícios, e outros alunos aí praticamente aí são pessoas convidadas aí que estão aí nos acompanhando, né? Deixem aí também, se você é aluno no nosso chat, né? Se você está visitando a gente, se você está gostando das aulas, eu já faço o convite para assistir também as aulas que estão gravadas, né, anteriormente a esta, né? Essa aqui é a 15ª aula que nós gravamos, tá bom? Vamos seguindo então, né? Um outro tipo de representação especial, né, é quando eu tenho o caso de um detalhe, tá? E nós não queremos fazer toda uma vista, a gente só quer realçar somente esse detalhe mesmo, tá? Então é só um pequeno elemento da peça. Imagine que eu tenho aqui esse pequeno rasgo, né? Então eu tenho ali um furo ali, um rebaixo, né? Que dá para a gente perceber que ele é arredondado nas suas bordas. Mas reparem só, eu tenho uma vista aqui, né? Que é uma vista frontal, certo? E tenho uma vista lateral, tá? Se eu fizesse uma outra vista aqui embaixo, abaixo, né? Eu poderia representar esse furo, né, dessa forma arredondada.
Mas o intuito, lembra que é sempre economizar, né? Porque tem muita informação redundante aqui, né? Eu já sei que a peça é redonda pela vista lateral, né? Já sei que tem um detalhe aqui, então eu quero economizar informação, tá? Tem uma maneira? Sim, vai ter uma maneira, sim, né? A gente pega e representa somente a parte do furo, tá? Então é uma vista localizada também, né? E notem que, como eu tenho aqui, né? Vou até apagar aqui, né? Como eu tenho essas linhas, essa linha parece contínua, pessoal, mas é uma linha traço-ponto, tá? Essas linhas, eu vou até ressaltar aqui, que é para vocês verificarem, né? Essa é uma linha de simetria, tá vendo? Que está aqui embaixo, que mostra o centro da peça, tá? Aqui do outro lado também tem umas linhas de simetria, tá? Que elas estão mostrando aqui o centro da peça, tá? E essas linhas aqui também são linhas de simetria, tá? É que ela ficou muito junta, tá? Não dá para ver que ela é traço ponto, mas é uma linha traço ponto, tanto na vertical quanto na horizontal aqui, tá? Ok? Teria que ter um traço ponto aqui. Bom, indicando, né? Praticamente eles indicam o centro do raio ali, tá? Tá indicando o centro do raio. Beleza? E claro, né? A linha fica tracejada, a não ser que eu imaginasse aqui uma linha de ruptura e fizesse um corte, tá? Então, vocês vão percebendo que muitas vezes no desenho os recursos vão se acumulando. Eu poderia fazer um corte parcial, tá? Que já vimos sobre cortes parciais também. Essa linha tracejada ia ficar contínua, né? Vamos pegar aqui uma caneta. Vou pegar aqui o preto, né? Imagine que se eu tivesse um corte aqui, ó, né? Essa parte aqui ficaria contínua, tá? E eu conseguiria detalhar ela também, tá? Claro que eu ia ter que fazer rachuras, né? Eu ia ter que fazer as rachuras aqui, porque eu estaria imaginando, né? A peça parcialmente em corte, beleza? Então, só para vocês terem uma ideia, vamos também tentando relembrar o que vimos em outras aulas, tá bom? Bem, né? Um recurso que esse recurso é menos visto, tá? Mas pode ser também é um recurso, né, que pode ser utilizado, tá? São quando eu vou omitir uma parte da vista, tá? Então notem aqui, ó. Aqui eu tenho um objeto, né? Ok, que ele tem uma base, né? Quadrada ou retangular, né? Tem um elemento, né? Superior ali arredondado, tá? E tem um elemento vazado quadrado também, né? Como que eu sei? Eu estou interpretando essas duas imagens, tá? Ok? Só que é um elemento que tem certa simetria, tá? Então tem uma peça que é simétrica. Existe um recurso de eu, em peça simétrica, justamente porque ela é simétrica, eu representá-la somente parcial, ou seja, somente parte dessa peça, tá? Que é o caso que nós vemos aqui. Deixa eu só trocar a cor aqui para essa linha aqui, ó, é uma linha traço ponto. Tem um detalhe a mais nela. Ela tem dois traços, tá? Esses dois traços aqui que indicam que essa peça é simétrica e que ela só está representada em meia vista. Tá? É mais raro ter esse tipo de representação, mas é uma representação que pode ser feita, tá bom? Então eu posso fazer essa representação tanto pelo lado superior quanto pelo lado inferior, porque a peça é simétrica, tá? Eu posso colocar em corte, ó, posso fazer um corte também, tá? E posso também
né, fazer meio corte. Tá? Aí fica mais complexo ainda, né? Então imagine, né? Aqui eu fiz um corte total, né? Já vimos sobre corte total, né? E a vista superior eu representei em meia parte só, uma vista parcial, tá? Tem a indicação aqui que ela foi omitida parte dessa peça, né? Ou posso fazer com meio corte, onde o meio corte, relembrando também, né? Parte da peça ela vai ser representada como se fosse em corte e a outra parte vai ser como se fosse sem corte e eu faço até a omissão da linha pontilhada, tá? E a parte superior da vista foi também, né, feita pela metade, tá? Ok? Então essas são três opções de representar a mesma peça. Perceberam? Então temos aqui a figura a figura B e a figura C, né? Na verdade contaríamos quatro, né, tipos de representação, né, se considerássemos a vista normal. Ok? Tranquilo? Então, quais peças nós vamos encontrar essa situação? Normalmente então, tem que ser peça simétrica, né? E muitas vezes as peças são simétricas, principalmente os sólidos de revolução. Lembram lá dos sólidos de revolução? Normalmente são as peças cilíndricas, tá? Então essa peça aqui é um exemplo, né? Eu consigo representar numa vista parcial, né, em meio corte, indicando que ela tem, né, uma simetria, tá bom? Posso fazer ela sem corte ou com corte. Essa daqui não convencionou fazer o meio corte, né? Mas poderia. É um caso que eu poderia imaginar o meio corte aqui, ó, na peça inteira, tá? Um outro exemplo. Então imagine aqui, ó, da mesma maneira essa peça aqui é simétrica, tá? Só que no caso aqui, ó, ela tem uma simetria, né? Tanto na horizontal quanto na vertical. Então o meio corte foi feito em duas etapas aqui, ó, na vertical e na horizontal. E também, ó, o meio corte foi feito aqui, tá, né? Então é uma outra maneira também da gente estar representando, tá? Um outro tópico que nós vamos abordar hoje, né, é escalas, né? Então, o que seria escalas em desenho técnico? Vamos relembrar, né, um conceito que a gente já havia comentado, que é o tamanho real. Lembra que a gente comentou, né, de verdadeira grandeza, né, para representar as medidas proporcionalmente, tá, no desenho, né? Mas há casos, né, que nós vamos verificar que, né, eu tenho uma peça de uma dimensão variável também. Além do formato, que nós já vimos que vai variar, tá? Nós também temos que o tamanho da peça varia, tá? Então, quando nós dizemos tamanho real, nós estamos trabalhando uma grandeza que as coisas têm na realidade, ou seja, o jeito que elas se apresentam, né, depois de executadas, ou seja, depois de fabricadas, tá? Considerando isso, nós sabemos também que algumas coisas, alguns objetos, vão poder ser representados no papel no mesmo tamanho que é na realidade, ou seja, em tamanho real, tá? Então, a partir disso, nós temos que, né, um punção, por exemplo, né, ele tem aproximadamente, né, 10 centímetros, ou aqui no caso, ó, 105 milímetros, né? Seria fácil representar ele no papel, né, no tamanho real. Então, no próprio papel eu consigo colocar o tamanho real dele, tá? E nesse tamanho real eu consigo colocar as cotas, né? Aqui nós temos alguns exemplos de cotas já antecipando, né, esse contexto, né? E logo aqui abaixo nós vemos que nós temos uma indicação nova, que é o ESC, né? Esse ESC, né, é a abreviação de escala, que é válido no desenho técnico. E nós temos dois números na sequência,
separados por 2 pontos. Tá? Então reparem que eu já tenho uma representação aqui diferenciada no meu desenho. Tá? Imagine que certos casos eu vou conseguir representar o objeto no tamanho real. Né? Porém, e se fosse um objeto muito pequeno? Poderíamos reproduzir ele no tamanho real? Caso fôssemos reproduzir, por exemplo, esses 2 exemplos que temos abaixo, né? Um parafuso, né? Ou a ponta de uma agulha, né? Seria, né? Difícil representar alguns detalhes, né? Reparem que aqui no caso, né? Eu tenho uma cota que é menos de 1 milímetro. Então, para você desenhar menos de 1 milímetro no papel é complicado. Entendeu? 0,8 milímetros por 30 milímetros de, né, comprimento. Tá? Então, nós trabalhamos novamente com uma ampliação. Tá? Nós tivemos que ampliar o desenho, tá, para poder facilitar a representação do objeto no papel. Tá? Então veja que estamos entrando num contexto que até já temos um pouco de noção. Tá? Até agora nós vimos as vistas, nós vimos como representar essas vistas de diversas formas conforme o formato do desenho. Agora nós estamos trabalhando o tamanho do desenho. Tá? Já havia comentado isso também. Mas e se o caso for o inverso, né? Por um lado, objeto, né, mediano eu consigo representar diretamente no papel. Objeto pequeno eu consigo ampliar essa imagem. E se for um objeto muito grande, eu vou ter que reduzir. Tá? Então, no caso, se ele for muito grande, vai ser necessário reduzir o tamanho para representar ele dentro do papel. Tá? Aqui nós temos um exemplo, por exemplo, né, de um eixo. Né? Pela cota nós temos uma dimensão aqui, ó, 2360. Tá? Como nós sabemos que os nossos desenhos têm um padrão em milímetro, né? Então 2360 milímetros dá aproximadamente, fazendo a conversão, né, pouco mais de 2 metros, tá, de comprimento. Eu vou precisar de um papel de 2 metros de comprimento para representar no tamanho real. Então não seria viável, entendeu? Então nós reduzimos ele. Então nós temos uma outra representação aqui, né, 1:20. Essas representações irão indicar quantas vezes eu tive que ampliar ou que reduzir para colocar no papel o objeto, né, conforme as suas medidas reais. Tá? Então, quando nós falamos em escalas, né, nós vamos ter que, né, ou conseguimos manter a mesma medida, ou vamos ter que reduzir os objetos maiores, ou vamos ter que ampliar se for um objeto muito pequeno. Tá? Para que possamos fazer então uma representação. E essa representação até recebe um nome específico, que é representação em escala. Tá? Vamos abordar um pouquinho como que é essa nomenclatura, essa representação. Então o símbolo vai ser sempre o símbolo padrão ESC, tá? ESC. Então sempre teremos esse símbolo para escala, tá? Aí o primeiro número, tá, representa o desenho, tá? Ou seja, a parte do papel. O 2 pontos, né, é proporção, ou seja, né, nós lemos como se fosse por, né? Então aqui, ó, o 2 pontos aqui, né, nós vamos ler como se fosse a palavra por, tá? Porque nós vamos ler, por exemplo, a escala natural, né? É a escala 1:1, tá? Ou 1:1 também, tá? O que significa 1:1 ou 1:1?
né? Significa que a cada 1 centímetro no desenho, eu teria 1 centímetro na peça real. A cada 1 metro na peça, eu teria também 1 metro na peça real. Tá? No caso da ampliação, vamos até mudar a cor aqui, vermelho. Né? A ampliação é o contrário. Meu desenho vai ter 2 centímetros. Né? Mas na realidade, esses 2 centímetros, né, na prática serão 1. Então, se minha peça total, né, vamos supor que minha peça no desenho, se eu medir a régua, com a régua, vai estar um valor lá de 100, né, 100 milímetros. Né? Na realidade, se eu estiver utilizando essa escala de ampliação, né, quando o objeto for feito, ele vai ter somente 50 milímetros. Tá? Ou seja, metade. Ok? E no caso, então, se nós tivermos uma redução, que é o mais comum, tá? Muitas vezes o que é mais comum é a redução, tá bom? Por isso que muitas vezes é muito comum a gente encontrar primeiro o número 1, tá? 1 por alguma coisa, tá? No caso aqui, vamos manter esse 1 por 2, né? Que é o do nosso exemplo. Significa que a cada 1 centímetro, ou 1 milímetro, ou 1 metro, tá? Eu tenho, na realidade, 2, ou seja, o dobro. Vamos supor o mesmo caso, né? No meu desenho eu tenho 100 milímetros, mas a escala é 1 para 2, tá? Isso significa que, na realidade, né, o meu objeto, depois de executado, depois de feito, vai ter 200 centímetros, tá? Então, perceberam como que é a dinâmica dessas representações em escala? Tá? Essa seria a dinâmica. Né? Por padrão, né, a escala, né, a orientação é que seja descrita no desenho, tá? Na legenda. Tá? Normalmente na legenda se fala em qual escala está o desenho. Porém é o seguinte, nós vamos verificar posteriormente que, dependendo do detalhamento, e isso é muito comum, as escalas podem acompanhar a vista, tá? E também os detalhes da vista. Se for um desenho muito complexo, onde vamos trabalhar vários detalhes, né, no desenho, pode ser que cada detalhe tenha uma escala diferente também. Vamos recapitular certinho isso daqui, tá? Por exemplo, né, falamos de um punção, de uma agulha e de um trilho de trem ou um eixo, né? Cada um tem uma dimensão diferente e eu vou ter que representar no papel. A representação em escala tem o intuito de que todos eles possam ser representados num mesmo padrão no papel. Tá? Então, o que é normal ali eu consigo colocar no padrão normal, o que é pequeno eu consigo ampliar, e o que é muito grande eu consigo reduzir. Né, para poder manipular, né, as folhas do desenho com certa facilidade. Ok? Já vimos lá na introdução também, né, que, né, as folhas para desenho técnico têm um padrão também que é muito usual, né? E temos a partir do A0, né, o padrão A0, né, temos o A1, o A2, o A3, o A4. Lembrando que o A4, né, é a folha normal que nós, né, trabalhamos no nosso dia a dia. Né? É muito comum, né, nós fazermos algumas atividades, né, principalmente quando se diz a respeito escolar, na folha padrão A4. Tá? Nós vemos que tem um padrão de margens, de legenda. Né? Basta recapitular nas primeiras aulas também, que nós já abordamos esse assunto, tá bom? O interessante né, quando nós estamos trabalhando com representações em escala, as medidas lineares devem ser ou mantidas, né, mas se alteradas, elas vão ser
ou aumentadas ou reduzidas proporcionalmente, tá? Em todos os seus as suas partes do desenho. Ou seja, pode ser reduzido, mas não pode ser distorcido o desenho, tá? Então eu não posso ali, né, ampliar numa extremidade um valor e em outra outro, como por exemplo, né, no eixo X, né, na seu comprimento, eu diminuo mais do que na sua altura, tá? Tem que ser proporcional, tá? E isso nós vemos aqui através de uma representação. Vamos imaginar que eu tenho uma escala aqui de 1 para 1, tá? Então nessa 1 para 1 eu tenho ali, né, uma cota de 20, uma cota de 10 e uma cota de 15, né? Se eu aumentar proporcionalmente, tá, eu dobrei os valores. Notem que apesar de eu dobrar os valores, né, eu não mudo a cota, tá? Foi só o desenho que foi alterado. As cotas permanecem, né? Mas os valores foram todos dobrados para manter a linearidade desse desenho, tanto na sua altura quanto no comprimento, tá? Mas isso pode ser também ao contrário, né? Pode ser uma redução, e a redução também tem que manter os mesmos requisitos de linearidade, tá? E também as cotas não podem mudar, porque cotas são os valores finais do, né, objeto, do desenho. Então, vão percebendo que a cota, o valor da cota não está mudando. O que está mudando é somente o tamanho da representação, tá? Então, isso é a grande diferença, né, quando nós trabalhamos com escala. O valor do desenho, tá, é 1. E essas cotas representam o tamanho da peça, tá? Então, tudo isso que eu fiz em verde representa o tamanho da peça, né? Agora, no desenho, ele pode estar ampliado ou reduzido. Então, não é sempre que eu vou pegar ali, né, a minha régua, medir esse valor aqui e vai ser igual ao que está na peça real. Se eu medir aqui, por exemplo, poderia dar 40, né? Se eu medisse aqui embaixo, por exemplo, iria dar 10. Ok? E claro, existe desenho em escala natural que vai ser 20, por exemplo. Vai ser 20 na peça e vai ser 20 no desenho também. Ok? Tranquilo até aqui? Então, vamos lá. É importante esses conceitos para a gente, né, ir abordando aí, né, e relembrando aí, né, essa parte de escalas, de representações, tá? Só para a gente fechar, tá? Vamos fazer uma pequena atividade de fixação desse contexto. Vamos imaginar então, né? Eu tenho ali, né, a dimensão no desenho e a dimensão da peça, tá? Da peça é aquela que foi a dimensão física. Então, essa dimensão física, eu vou até colocar aqui, ó, é a que tem relação direta com a cota, tá? É a dimensão da peça, ok? Essa não muda. Então, lá na peça, a cota vai ser 42. E no desenho, né? Se eu estiver considerando a escala 1 para 1, aqui no desenho tem que ser 42 também. Por quê? Né? Mesma escala da peça, mesma escala do desenho. Tá? No segundo item, então no primeiro item, 42 é a resposta. No segundo item, no desenho eu tenho 18. Tá? Só que eu estou trabalhando na escala de 1 para 2. Essa escala aqui, né, a gente sabe que é uma escala que está, né, ampliando. Ok? Se eu tenho uma escala de 1 para 2, né, lembrem aqui, ó, né, aliás, antes, né, anteriormente. Tá? Se eu tenho escala de 1 para 2, eu estou ampliando. Então quer dizer que o desenho era menor. Aliás, desculpa, reduzindo, né? Ampliando seria o contrário, tá? 1 para 2, eu estou reduzindo o desenho. Né? Então ele era grande e está reduzindo.
Então, no caso aqui, nós temos, opa, vou voltar aqui, né? Que o desenho era o dobro, que a peça, na verdade, era o dobro. Ela era 36, tá? No caso de 5:1, tá? Agora sim, aqui é uma ampliação, tá? A peça é muito pequena, ela é 6, tá? Se eu vou ampliar ela 5 vezes, né? Esse 5 multiplicado por 6, né? Então, no desenho, eu vou ter 30, tá? Eu vou ter 30 no desenho, ok? Entenderam por que aqui? Né? 30 é o valor de 5 multiplicado por 6, que é a dimensão da peça, tá? Aqui também, né? É uma escala de ampliação, tá? A peça, né, é o mesmo sistema do anterior, só que foi pela metade. Metade de 16 é 8, tá? Ok? Mede 8 milímetros a peça e ela foi, né, desenhada com 16 para facilitar a representação, tá? E aqui os dois últimos aqui, né, nós temos somente as medidas e não temos a dimensão. Aliás, nós temos as dimensões e não temos a escala, tá? Então, como funcionaria aqui, né? A gente simplesmente simplifica. Ó, aqui, ó. O 10 por 100 é fácil, né? É 1/10, certo? Então, eu tenho 1 a cada 1 centímetro, tá? Eu teria aqui, ó, né? 10 centímetros, tá? Então, escala de 1/10, tá? E aqui abaixo, né? Eu tenho 12 por 60, né? O que dá para a gente perceber aqui, né? Eu sei também que vai ser uma escala de ampliação, né? Então, a cada 1 que eu tenho aqui, né? Quanto que eu aumentei, tá? Porque eu sei que eu vou aumentar por alguma coisa. Então, vamos lá, né? Então, a cada 1 centímetro aqui, a escala, pessoal, possivelmente, eu já vi desenho que tem escala, por exemplo, assim, ó, 1,5 por 7, tá? Já vi escala desse jeito. Tinha lá o ESC, tá? Que era a escala quebrada, tá? Por quê? Porque o próprio aplicativo que nós executamos o desenho, né? Ele consegue fazer essa referência, entendeu? Só que o mais comum é que nós trabalhamos com números inteiros. É o mais recomendado, que é para facilitar. Então ele conseguiria fazer isso daqui, né? Por exemplo, né? Ele poderia usar uma escala um pouco mais simples, como 1/5, por exemplo. Né? Estaria muito próximo de 1,5/7. Tá? Ficaria muito mais fácil, correto? Tá? Então vamos analisando. Ó. Aqui para não fazer conta. Né? Se fosse 1/2, daria 24. Né? Seria 1/4. Né? O dobro de 24, 48. Né? Então aqui seria 1/5. Tá? A cada 1, né, eu aumentaria 5. Ok? Por isso que eu estava lembrando aqui da escala de 1,7, que eu já cheguei a visualizar no desenho. Vocês vão perceber que, conforme nós vamos aprofundando no desenho técnico, verificando, né, as regras, né, estudando realmente a linguagem do desenho, né, nós vamos percebendo não seria uma incoerência, né, seria algo que seria, né, fora do padrão, né. Eu faria até uma analogia como se fosse uma gíria, né, ou seja, o cara usou uma linguagem, né, que não está muito dentro do padrão, ok? Porque existem algumas recomendações de escala, tá? Então, é comum nós vemos a escala, por exemplo, 1/10, tá? Ou a escala 1/100, entendeu? Ou a escala 1/20, tá?
Então tem algumas escalas que são mais padronizadas, tá? Ou seja, né, são recomendadas, tá ok? Tranquilo até aí? Também temos essa disciplina aí, né, lá no nosso fascículo, né? Temos um fascículo que só fala de, né, escalas, certo? Então eu aconselho vocês a verificarem lá também, nesse fascículo, tá bom? Só para a gente ir finalizando a aula de hoje, tá bom? E fazerem os exercícios lá. São exercícios simples, né? Até o pessoal que está mais avançado vai falar, mas esses são muito simples. Façam mesmo assim, tá bom? É bom para a gente ir, né, estudando e se autoavaliando, tá bom? Pessoal, então hoje nós vimos, né, fizemos uma boa recapitulação da aula de hoje, vimos as representações diversas ali quando estamos trabalhando com rotação, a diferença de rotação também com essa parte de vistas auxiliares, né? E só para encaixar em tudo isso, nós abordamos escalas e tudo que nós falamos hoje pode estar em diferentes escalas. Aliás, tudo que nós vimos anteriormente, tanto cortes, né, todos os tipos de cortes, quanto as próprias vistas, dependendo do objeto, pode estar representado ampliado ou representado reduzido, tá bom? E isso, nas próximas aulas, nós vamos relacionar com as cotas, tá? Então, agora sim vai ficar muito importante, tá? Vocês acompanharem certinho aí, beleza? Pessoal, ainda aguardo o retorno de vocês aí, se vocês tiverem dúvidas, tá bom? Fiquem à vontade para compartilhar as dúvidas, tá? Deixem o seu like aí. Aliás, já agradeço aí o pessoal que deixou seus recados aí no nosso chat, tá bom? O seu boa noite. Dá tempo de dar o seu like ainda na nossa aula. Essa aula vai ficar gravada e também vocês podem compartilhar aí o link, né? Se ficarem, né, se desejarem, tá bom? Mais uma vez agradeço, né, a todos, né? Desejo bons estudos, né? Fiquem com Deus e até a próxima aula, beleza? Até mais, pessoal.